balanço geral nas férias do nosso grande João Calil. E hoje a gente conversa com a doutora Aritana Alves, nutróloga do Hospital São Rafael da Rede DOR, que vai falar com a gente sobre insegurança alimentar. É um assunto muito delicado, muito importante e de uma importância mundial, né? Primeiro, doutora Aritana, seja muito bem-vinda à Rádio Sociedade, é um prazer tê-la aqui em nossos estúdios. O que é a insegurança alimentar? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Sim, é um tema muito importante. A gente define insegurança alimentar, ela acontece quando um indivíduo ele não tem acesso de forma regular ou permanente à quantidade e à qualidade de alimentos necessários para a manutenção da sua sobrevivência. E aí fica a dúvida, né? Então, insegurança alimentar necessariamente é igual a fome? A ONU, ela define fome como uma sensação de desconforto físico ou dor ocasionado pela energia alimentar diminuída. A insegurança alimentar, ela leva em consideração não apenas a quantidade do alimento, mas também a qualidade, né? E os contextos, as causas que acabam ocasionando essa incerteza da população acometida, se vai ter ou não a disponibilidade de alimento. A dúvida sobre a próxima refeição, né? Se ela acontecerá, como acontecerá e quando acontecerá. Exatamente. E a qualidade dessa alimentação, né? Então, por exemplo, pessoas que substituem uma refeição, um almoço que deveria ter arroz, feijão, carne, legumes, uma fruta de sobremesa, por um lanche, porque não economicamente, digamos assim, sai mais em conta. Então, a qualidade, a quantidade, né, tá até ok, mas a qualidade da alimentação que está sendo ofertada aí é insuficiente. Então embora seja um problema que atinge mais a quem não tem recursos, e a gente vai falar muito sobre esse cenário, há a possibilidade também de haver uma insegurança alimentar de quem tem recursos por uma questão de falta de aptidão de entender que tem que comer alimentar, ou não? Não se enquadra em segurança alimentar para quem tem recurso? Não se enquadra, porque o indivíduo ele tem o recurso para se alimentar. Ele não tem uma dúvida se ele vai ter ou não aquela quantidade ou aquela qualidade da alimentação. Aí é um padrão alimentar ruim, digamos assim. Sim. A insegurança alimentar está muito associada a essa questão de acesso à renda, a recursos, de ter ou não ter a possibilidade de adquirir alimentos. Existem níveis de insegurança alimentar, leve, moderado e grave, por exemplo? Sim, por exemplo, níveis de insegurança alimentar moderado. Indivíduos que, por falta de renda ou acesso à renda, não conseguem adquirir alimentos, né, na qualidade, na quantidade necessária, e, com isso, em determinado período do ano. Por exemplo, indivíduos que moram em locais onde tem muita seca, né? Então, naquele momento, ele não consegue ter comida, ter trabalho para adquirir alimentação naquela situação. Então, ele não sabe se ele vai se alimentar bem naquele dia, né? Então, essa seria moderada. A grave são aqueles indivíduos mesmo em estado mais de vulnerabilidade, que ficam um dia sem comer, ou então comeu aqui o café da manhã, mas não sabe se vai ter comida para o jantar ou para o almoço. Esse já entra no cenário da fome, de fato. Sim, de certa forma, sim. E a fome, e a que ele fala que é crônica, é indivíduos que passam por essa insegurança alimentar de forma mais continuada, assim, que passa dias sem comer, não sabe quando é que vai se alimentar, seria mais a fome. Doutora Aritana, quando a gente vai para os dados, né, que apontam que mais de 70 milhões de brasileiros vivem essa insegurança alimentar, isso é mais de 30% da população, é assustador. É assustador, exatamente. E várias são as causas, né, que a gente pode pensar assim. É um tema muito complexo. Sim. E multifatorial. Vários são os fatores que podem ocasionar a insegurança alimentar, se a gente for parar para pensar. Então, por exemplo, guerras, conflitos, em que gerem muitos refugiados. É um número considerável de pessoas que não têm certeza se vai ter alimento ou não. Ou então, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil, no início do ano, né, aquelas enchentes, aquelas alterações climáticas, né, do meio ambiente, decorrente aí de todo esse processo de degradação do meio ambiente, alterações climáticas, então extremos de temperatura, calor, seca, ou chuva, enchente, e essas pessoas ficam no estado mesmo de insegurança alimentar. Tudo isso são fatores que acabam contribuindo, infelizmente, para a insegurança alimentar. Exatamente. Às vezes você tem um cenário, por exemplo, de uma cidade que tem recursos, as pessoas têm recursos, de repente vem uma enchente, as pessoas ficam isoladas, esse alimento não chega, a partir dali já começa a se haver uma insegurança alimentar. Ou a população não tem condições de... perde seus empregos, enfim, não consegue, né, conseguir adquirir. Ou, por exemplo, recessão econômica.
A gente viu, né? A gente viveu aqui, infelizmente, a pandemia da Covid-19, em que houve um impacto muito grande na economia de diversos países. Aqui no Brasil, a gente viu isso acontecer. Pessoas perderem seus empregos, então, consequentemente, não conseguiriam adquirir alimento na quantidade e na qualidade, né? Que a insegurança alimentar, ela preza muito também por isso, pela qualidade da alimentação, né? Por exemplo, um prato o almoço que eu falei, né? Arroz, feijão, carne, é diferente de você tomar uma sopa de osso. A sopa de osso pode até aliviar a sensação de fome, então, né? Mas, nutricionalmente falando, de forma qualitativa, é insuficiente. Perfeito. A gente está conversando nesse exato momento com a doutora Aritana Alves, nutróloga do Hospital São Rafael da Rede DOR. Ela está conversando com a gente sobre a questão da insegurança alimentar, né? Um assunto mundial. E a gente vai falar também desses percentuais no mundo e vamos falar também do que pode ser um fator que a gente entenda que a partir dali já não há mais uma insegurança alimentar. Tem muita coisa legal para ainda falar com ela. 8h43. O Balanço Geral volta já. Balanço Geral é da galera, a galera é Balanço Geral. Sucessos de sábado, uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui. Todos os sábados, às 9 da manhã. Oferecimento, Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Atenção, amigos ouvintes, vamos interromper por um minuto a programação da rádio, porque o que a Certo tem para informar vai resolver com certeza a vida de muita gente. Preste bem atenção. A Certo, com lojas em Salvador, Largo do Campo da Polo 21 Nazaré e Centro Comercial Pop Center, loja 27 em São Cristóvão, convida todos os servidores estaduais, servidores da Prefeitura de Salvador, pensionistas do INSS e aposentados, bem como LOAS e BPC, a comparecerem nas suas lojas para providenciar a simulação do empréstimo que já está pré-aprovado. Vamos oferecer a menor taxa do mercado e também agilizar a liberação dos valores aos interessados. Lembrando que a Certo atende também ligações de todas as cidades da Bahia. 0800 326 0958, 0800 326 0958, 0800 326 0958. Voltamos à programação normal. Saúde precisa estar sempre protegida. Nosso sistema integrado mantém seu histórico de saúde atualizado e pronto para ser consultado onde você estiver no país. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Ligue 71-3339-4975 e consulte nossos planos. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 4017. Fósforos Paraná, o único ecológico, feito com madeira reflorestada e sem cheiro dos fósforos comuns. A linha Paraná tem acendedores de carvão, velas, prendedores de roupa, palitos de dente, espetinhos. Produtos Paraná, qualidade para o seu lar. É pra adiantar seu lado, vai, é do governo do estado. É o governo investindo nas maiores obras de mobilidade da história. É a nova Avenida Gal Costa, a nova 29 de Março, a Orlando Gomes, a Pinto de Aguiar, aproximando o subúrbio da orla da cidade. É a ligação Lobato-Pirajá, valorizando a região e agilizando a vida da população. É mais tempo para você aproveitar. É do governo do estado. Bahia, terra da liberdade. 71348632201 Rádio Sociedade da Bahia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Sociedade, Salvador, Bahia. 8h47 na Bahia. Balanço Geral é da galera, a galera é Balanço Geral. Fabrício Cunha. De volta com o Balanço Geral pela Rádio Sociedade da Bahia. A gente entrevista nesse exato momento a doutora Aritana Alves, nutróloga do Hospital São Rafael da Rede DOR. Mas antes tem informações do trânsito. Pablo de Moraes, com você, Pablo. Sociedade, o trânsito em tempo real.
Oi, Fabrício, tudo bem? Acompanhando agora a movimentação na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, tem bastante congestionamento no sentido Retiro, sentido Largo do Tanque, e isso é reflexo de um acidente envolvendo caminhão, por ali também um caminhão e um carro, e provoca bastante retenção aí para o motorista, tá? Então quem está na paralela, quer chegar no acesso norte, deve encarar esse tráfego mais carregado na chegada rodoviária e também na chegada ao acesso norte, na chegada à rótula do Abacaxi. Mais cedo eu falei sobre um acidente envolvendo um carro e um ônibus na Avenida Vasco da Gama, situação já resolvida, ainda tem muita intensidade, tá? Vasco da Gama apresenta tráfego carregado, mas não tem mais aquele longo congestionamento. A Vasco agora acaba sendo uma boa opção para você que sai do Rio Vermelho e quer chegar na área mais central da cidade. Se você está no acesso norte, a opção também é seguir pela Avenida Bonocô, até porque a Via Expressa no finalzinho dela apresenta trânsito bastante lento agora. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel, alta tecnologia e garantia de qualidade. Se tem movimento, tem móvel. Com você, Fabrício. Valeu, grande Pablo de Moraes. Daqui a pouquinho ele volta com mais informações do trânsito, hein? Pessoal, eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro incrível que está aqui no estúdio hoje, hein? Sensacional. E tudo isso é graças aos produtos da marca Senador, parceira aqui do programa. Eu testei todas as versões. Tá lá em casa, tudo cheirosinho, viu, Genivaldo? Gold, Classic, Platinum, Seduction, Country. E acreditem, tem um Senador para cada momento do seu dia. Seja no trabalho, nos exercícios ou naquele jantarzão em família. Minha preferida é a Gold. Tá lá, grandona, viu? Uma barrona danada daquele sabonete Gold sensacional. Que é o lançamento da marca Senador. O cheiro é simplesmente incrível. E quando eu falo de perfume, tô falando de manter a fragrância até o final. E tem mais. Todos os sabonetes têm 130 gramas. Aquela barra bem grandona, viu? Demoram para ficar fininhos e não desmancham na saboneteira como os sabonetes comuns, né? Enquanto o mercado está diminuindo tudo, eu não falo só de sabonetes, a caixa de bombom, por exemplo, está encolhendo, a barra de chocolate está diminuindo, o Senador está há 50 anos mantendo a mesma qualidade e tamanho de sempre. Sabonete Senador, pioneiro no cuidado masculino. Eita, cheiro bom! Doutora Aritana, nutróloga ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. O Ismael Cardoso faz uma pergunta interessante. Ele pergunta qual o nível de segurança alimentar dos moradores de rua, né? O que poderia ser feito para mudar esse cenário? Ele fala também sobre asilos, orfanatos. Será que eles têm uma segurança alimentar diante das refeições que lá são disponibilizadas? E os programas de governo, né? Ajudam de certa forma? Pergunta bem complexa do nosso Ismael Cardoso de Pau da Lima, doutora Aritana. Então, as pessoas em condição de rua, né, os que moram na rua, são pessoas que realmente passam por uma insegurança alimentar importante, porque não tem certeza se vai conseguir ter a alimentação, as próximas refeições em quantidade e qualidade adequada. Não sabe se vai comer, né? Se vai comer, exatamente. E o que vai comer. E o que vai comer, né? Exatamente, isso é muito importante. E entra nesse contexto, né, por ausência de recursos, de conseguir adquirir uma alimentação nesse padrão de quantidade e qualidade adequada para manter a sua sobrevivência. Então, sim, é uma população com um nível de insegurança alimentar muito alto. E as políticas públicas, elas são importantes mesmo. Elas precisam atentar e levar em consideração essa população mais vulnerável, né? Então, é importante, é dever do Estado, sim, promover para essas pessoas em condições de vulnerabilidade, condições de conseguir se alimentar adequadamente. Doutora Aritana, qual o impacto, né, que a insegurança alimentar traz para a saúde do ser humano, né, seja qual for o nível? Então, a insegurança alimentar, ela impacta a saúde tanto de pacientes saudáveis, pessoas saudáveis, sem doenças, e também, principalmente, pessoas com doenças. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com obesidade e eu vou orientá-lo a se alimentar adequadamente, né? Então, se alimentar com a variedade de alimentações, comer legumes, frutas, carnes, proteínas adequadas. Se esse paciente ele não tem condições, ele não tem acesso ao recurso de adquirir essa alimentação, ele vai trocar essa refeição, por exemplo, por um lanche na rua, um lanche com refrigerante, por exemplo, porque vai melhorar ali a sensação da fome, né, o desconforto, mas não vai nutrir. Isso, se eu trago também assim para um paciente saudável,
eu posso promover, fazer com que esse paciente, com o passar do tempo, fique também mais vulnerável a desenvolver certas patologias, né, decorrentes da falta ou do excesso de nutrientes, por exemplo. Esses alimentos mais palatáveis, por exemplo, biscoito, essas comidas industrializadas, elas acabam sendo muito mais em conta financeiramente, se você for parar, né, para olhar, do que um prato de comida adequado, né? Então, impacta sim. 10% da população mundial ainda tem um problema grave, né, com a questão da alimentação, né? Também é um percentual alto se a gente imaginar que muitos países produzem alimentos em quantidade exageradas. O Brasil, por exemplo, é um dos grandes produtores de alimentos. Pois é, e um dado da ONU que eu fiquei bastante impactada, que até 1/3 de todo o alimento produzido no mundo, 1/3 é desperdiçado diariamente. Então, olha o grau, a quantidade, tamanho, né? E se a gente traz isso para a nossa realidade, lá na nossa casa, será que a gente também não está desperdiçando? Então, na verdade, eu acho que a insegurança alimentar realmente é um problema muito complexo, que exige e precisa de uma série de atitudes em várias frentes, né? Então, por exemplo, estimular e apoiar e promover e proteger os sistemas alimentares produzidos, por exemplo, pelos pequenos agricultores, né? Porque a gente não vive de monocultura, ninguém come só soja, ninguém come só milho, não é verdade? Então, é importante também dar uma atenção, um cuidado para essa população. Políticas públicas, aqui trazendo o que o ouvinte trouxe, né? Políticas públicas que se voltem para essa população de maior vulnerabilidade. Políticas que não pensem exclusivamente no desenvolvimento econômico, dissociado da proteção ao meio ambiente, porque aí a gente acaba vendo catástrofes ambientais, né? Então, enchente, seca. Então, precisa sim pensar no desenvolvimento econômico, mas pensando no meio ambiente junto, né? E evitar também o desperdício. São algumas... A gente desperdiça muito mais, né, do que poderia para estar alimentando pessoas. Quer dizer, a quantidade de pessoas que passam fome, ela é muito menor do que a quantidade de alimentos que a gente desperdiça. Para dar um exemplo, vamos supor que, estou dando um exemplo aleatório, viu, minha gente? 50 toneladas de comida poderiam alimentar as pessoas que passam fome. A gente desperdiça 300 toneladas. Né? 5, 6, 7, 8 vezes mais. Né? Então, de fato, políticas que possam direcionar esses alimentos para quem mais precisa. Doutora Aritana, é um problema que imagino que você, na condição de nutróloga, também fica impactada, né, com esse tipo de informação, né? Com a quantidade de pessoas que passam fome no país, que passam fome no mundo. A senhora que sabe a importância que é você estar bem nutrido para ter uma saúde... Sim, com certeza. Eu trabalho muito com paciente oncológico, né? Então, são pacientes desnutridos, ou muitas vezes são pacientes que, pela própria patologia, eles tendem a perder muito peso, muita massa magra, muito músculo. E um dos princípios, dos pilares do tratamento do paciente oncológico é mantê-lo bem nutrido. É fazer com que ele tenha acesso a uma boa quantidade de proteínas de alta qualidade. E se você traz isso para a realidade, principalmente do SUS, né? E você orienta o paciente, você vai ter que comer adequadamente aqui carne, feijão, arroz, o leite, o queijo. Muitas vezes o paciente não tem condições de comer tudo isso. Então, é algo que realmente precisa ser olhado, né? Ser olhado pelo Estado, pelos políticos e também por a gente, começando por a gente também. E olha como esse dado é assustador, doutora Aritana, para a gente fechar, né? Para alimentar os 33 milhões de brasileiros que passam fome com a dieta balanceada e rica em nutrientes, né, serão necessários pouco mais de 7 milhões de toneladas de comida. A gente desperdiça 55 milhões. Pois é. Seriam necessários 7 milhões de toneladas para a gente poder alimentar de maneira digna os 33 milhões de brasileiros que vivem em segurança alimentar. E a gente desperdiça 8 vezes mais, 55 milhões. Que a gente possa refletir, né, doutora Aritana? Exatamente. Beijo grande, uma entrevista muito bacana. A gente deseja muita sorte no seu trabalho que cuida de pessoas, né, que a gente possa voltar a conversar aqui dos estúdios da Rádio Sociedade. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa, doutora Aritana. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Valeu, tá aí, entrevista muito bacana, doutora Aritana, ao vivo aqui, Aritana Alves, nutróloga do Hospital São Rafael da Rede D'Or, conversou ao vivo aqui com a Rádio Sociedade.